Agora, no Pan News Entrevista, Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos. Meus amigos, chegou a hora do Momento Imobiliário, sempre com o Mauro Macedo da Home Hunters. E hoje com um convidado muito especial que vai falar de um assunto muito interessante, da evolução da administração de condomínios. O convidado é o Luiz Dacal. Mauro, bem-vindo, converse aí, dê as boas-vindas ao Luiz. Bom dia ouvintes, Alberto. Bom dia, Luiz Dacal, mais conhecido como Dacal, um dos mais experientes em termos de administração condominial desse país, só com 50 anos que trabalha nessa área. Seja bem-vindo, Dacal. Obrigado, Mauro. Eu aproveitei, viu, Alberto? O Dacal veio para um evento, um grande evento de condomínios aqui. Eu falei, não posso deixar passar essa figura, essa experiência aqui, sem fazer uma entrevista para o Momento Imobiliário na Pan News, porque ele tem muita experiência nessa área. Mauro, deixa eu dar um abraço nele aqui também, um abraço aí no Dacal. Pela foto do celular dele, ele não tem nem 40 anos de idade, você imagina, né, de experiência, mas tá bom. Mas pode ser fake, né, Alberto? Pode ser. Hoje tem muito Tem um pouquinho coisa, mais. Né? Tem um pouquinho mais, mas não tá muito diferente, não. Que bom, então, que bom. Mas seja bem-vindo, Dacal. O que eu queria que você contasse, você é uma pessoa que tem experiência aí de décadas, né, em torno de 50 anos, trabalhando na área de administração condominial. E aí você vivenciou como era feito antigamente, onde não existia nem síndico profissional, nada disso, não existia a tecnologia que tem hoje, de segurança, as tecnologias para entrar e sair dos condomínios, né? Então, assim, conta um pouco para a gente a evolução, né, nesses últimos 50 anos, conta um pouquinho de como era a Dacal antes, e com a evolução tecnológica e também do síndico profissional, como que tem ficado essa área de administração condominial, que é uma área difícil, né? Envolve a convivência das pessoas nos grandes condomínios clubes hoje, né? Conta pra gente, Dacal. Na verdade mudou muita coisa, né? Antigamente o condômino ele acabava fazendo a administração do condomínio, ele dividia as despesas e ele mesmo cobrava dos moradores, porque ele tinha despesas mais básicas para administrar. Com a evolução, né, vieram todos os impostos, toda a tributação, e hoje o síndico precisa ser praticamente o diretor de uma empresa, porque o condomínio é visto como uma empresa, em função da quantidade de impostos que ele tem que reter, né? O condomínio, ele acaba, o síndico não podendo mais tratar como ele cuidava da casa dele, né? Então a coisa foi complicando bastante. Hoje é praticamente impossível um síndico fazer autogestão, porque ele vai ter que ter ou um contador ou uma administradora que dê suporte a ele em toda a parte tributária. Né? Sem dúvida. O condomínio é uma empresa, né, Dacal? É um CNPJ, né? Ele tem uma conta própria e, assim, ele tem uma vida própria que tem que ser seguida, né? Ele não tem fim lucrativo, né? Condomínio não faz declaração de imposto de renda como uma empresa, mas o condomínio ele tem a responsabilidade de fazer diversas retenções. Sim. Retenções de INSS, retenção de PIS/COFINS, e isso tudo tem que ter alguém que entenda para poder orientar o síndico. Com isso vieram também surgindo os síndicos profissionais, que foram se especializando, foram se estruturando para poder dar um suporte melhor na administração do condomínio. É lógico, né, Dacal, que esses síndicos profissionais, eles fazem a interface com a empresa administradora, que é quem organiza tudo isso, contrata todos os terceirizados, faz toda a folha de pagamento, ou seja, que realmente faz a administração. O síndico, ele é um elo de ligação entre os condôminos e essa empresa, Mauro, né? Deixa eu perguntar. Exatamente. Deixa eu perguntar pro Cal aqui, né, pro Dacal, né, não pro Cal, pro Dacal, Luiz Dacal. Por exemplo, um síndico profissional, ele pode ser síndico de vários condomínios? Pode, ele é eleito, né? Ele vai para uma assembleia, ele é eleito e ele pode ser de diversos condomínios. Ele vai ter lá, estabelece o período que ele vai fazer as visitas físicas, né, no condomínio, como é que ele vai trabalhar. Tá. Bom, eu acho. É comum, né? Comum hoje um síndico profissional administrar 3, 4 condomínios, né? Então, eu acho. Ou até mais. Viu, Mauro? Viu, Luiz Dacal? Eu acho que o síndico profissional, ele toma atitudes isentas de qualquer sentimento, até porque
ele tem que zelar pelo bem comum de todos, né? E quando não é um profissional, porque eu já fui subsíndico. Síndico não, mas subsíndico. E por vezes o síndico viajava, eu tinha que assumir essas funções. E o que vinha de gente pedir alguma coisa para o síndico, né? É uma coisa impressionante. E às vezes ele até... Como é que ele vai comprometer até o relacionamento dele dentro do condomínio? Então eu acho que o profissionalismo tem que imperar realmente. Mas eu pergunto... Exatamente, Roberto. Deve ter um limite, né? O síndico, por exemplo, ele pode administrar quantos? Ele pode ser síndico de quantos? Porque se o cara pegar 20 prédios, 20 condomínios, primeiro, que ele morre, não aguenta, segundo, que ele não faz nada bem feito. Deve ter um limite, né? Na verdade, qual é o papel do síndico? Né? É cumprir e fazer cumprir a convenção. Então, ali ele tem o regulamento dele, né, que cada prédio tem a sua convenção, cada prédio tem as suas regras. Então, o papel principal do síndico é cumprir e fazer cumprir a convenção. Quanto a limite de condomínios, vai depender da estrutura que ele monte para poder atender a esses clientes. Ele pode ter um preposto que visite os condomínios, ele pode ter uma estrutura administrativa por trás, que faça todo esse trabalho de back-office junto à administradora. O síndico ele não é um especialista em administração do condomínio, na parte burocrática, na parte de legislação, mas ele é aquela pessoa, como mesmo disse o Mauro, que faz a interface. E ele tem que ter por trás uma administradora competente, uma administradora forte e estruturada que não deixe ele numa situação complicada, porque o representante do condomínio é o síndico. E, inclusive, né, Dacal, ele tem responsabilidade legal, né? Se o síndico fizer alguma coisa errada, ele é responsável por aquela empresa, ele que está tocando, ele está representando os condôminos. O papel do síndico também, não só o profissional como o condômino, é fiscalizar a administradora que ele tem por trás. Então, a gestão é dele, a responsabilidade como gestor é dele. Não basta numa assembleia ele falar, foi a administradora. Não, não foi a administradora. Quem fiscaliza a administradora é o síndico. Então, mas perante os condôminos, quem responde é o síndico. Então, se ele escolhe mal uma administradora, a responsabilidade é dele. Agora, quando acontece uma emergência, por exemplo, dentro de um condomínio, sei lá, alguma coisa que justifique que os síndicos tenham intervenção fora de hora. Isso não tem. O síndico também é síndico 24 horas por dia. Geralmente ele estabelece, depende muito do contrato que ele faça com o condomínio, né? Geralmente eles estabelecem X visitas e, lógico, eles estão disponíveis para atender as emergências. Mas cabe também a esse síndico profissional ele estruturar a parte de pessoas, dos empregados, ele tem um relacionamento com as empresas prestadoras de serviço, que até o próprio funcionário numa emergência possa acionar. Entendi. Mas o síndico, ele realmente ele fica disponível em qualquer emergência. Estourou um cano num condomínio, está vazando água para tudo que é lado, o síndico vai ser acionado, seja a que horas for. E o síndico... E aí ele tem que ter a estrutura... profissional, né, Dacal, porque ele ganha para isso, né? Ele tem um contrato de prestação de serviço. Ele tem que estar estruturado para atender essas emergências. Deixa eu perguntar uma outra coisa aqui, que é a seguinte: o síndico, ele necessariamente não precisa ser da administradora do condomínio? Não precisa. Entendi, não precisa. Entendi. Geralmente até o pessoal não gosta muito não, mas ele não precisa. Pode, administrador é uma coisa, o síndico é outra. E geralmente quando o síndico... Desculpa, só uma intervenção geralmente... que é importante, Alberto, é ter uma boa sinergia do síndico com a administradora, para eles fazerem um trabalho bem feito. Pode falar, da cara. Mas mesmo que o síndico seja da administradora, geralmente os contratos são distintos, né? O contrato de administração e o contrato de sindicatura. Eu acho que o que acontece tem obrigações diferentes. Me corrija se eu estiver errado, Dacal, mas acontece que a própria administradora conhece quem são os bons síndicos e ela às vezes indica 2, 3, 4 síndicos para que eles sejam escolhidos numa assembleia, né? Com certeza, existe geralmente essa demanda, é grande, um síndico condômino não quer, mas ser síndico é comum que ele procure a administradora e peça indicações. Mas assim, aqui quem é que a administradora indica? Aqueles síndicos que ela sabe que trabalham bem, que não dão problema, que fiscalizam, então são esses que ela indica, mas ela não tem responsabilidade, ele vai para a assembleia e ele vai ser eleito na assembleia. Dacal, a gente sabe que o PET hoje, para muitas famílias, ele virou praticamente o filho, né? E aí,
Como é que fica essa história do PET? Cada lugar depende de uma legislação própria do condomínio, do regulamento, da convenção. Esse assunto é polêmico, né? Dá só uma palhinha para a próxima vez a gente falar disso, como é complexo esse assunto. Ele é muito polêmico, ele já foi proibido, né? Depois ele não se julgava o mérito do animal e sim do incômodo, se o animal incomodava ou não, e como todo condomínio, tanto para pessoas quanto para os pets, tem regras. Né? Você não pode ter pegar o pet e levar o pet para passear na garagem, soltar o pet na garagem, por exemplo. Exato. Existem tem regras ali, até não do pode. tamanho do pet permitido, Exatamente. Porte médio, porte pequeno, né? Isso, mas isso tudo é discutível, porque o que entra no mérito é se o pet incomoda os moradores ou não. Ou não. Isso é o que se entra no mérito da questão. Olha, Se ele Alberto, esse incomoda os assunto vizinhos ou merece não. um capítulo aí Vamos inteiro, fazer um um programa dia. inteiro pra gente Vamos falar fazer só um dia disso. sobre isso. Até porque na minha casa sempre teve um animal, o tigre, que sou Na minha eu. também. É só não incomodar os vizinhos. É verdade. Deixa eu agradecer aqui da minha parte o Dacal e agradecer você também, Mauro, e dar um abraço nele, Mauro. Dacal, muito obrigado. Pegamos você nessa vinda aqui, uma sumidade no assunto. Abraço a todos na APSA Rio, onde o Dacal fica no Rio de Janeiro, na APSA. E vamos chamar você novamente, Dacal, para falar de outros assuntos. Vamos usar mais ainda a tua experiência para o telespectador ouvir aí, tá bom? Eu que agradeço e estou à disposição. Adoram esses assuntos polêmicos, os ouvintes adoram. Tá certo. Um abraço, Dacal. Outro, obrigado. Muito bem, esse foi o Momento Imobiliário de hoje, que volta no próximo sábado. Momento Imobiliário. Informações, dicas e tendências do mercado imobiliário. Apoio Home Hunters. Confiança e inovação que constrói histórias há 30 anos.